a Cristo, o nosso irmão Salvador, que deu a vida por nós, ao Espírito Santo, Deus poderoso que está conosco, que nos assiste, que nos consola, que nos ensina, o Deus Espírito Santo, que é tão necessário para a nossa salvação quanto o próprio sacrifício de Cristo. Porque se o Espírito Santo não trabalhasse conosco, nós não entenderíamos a importância do sacrifício de Cristo por nós. E a grandiosidade de sermos filhos do Criador do Universo. Então, é importante que nós entendamos isso. Mas eu queria que hoje de manhã, agora, nós, as crianças, os juvenis, todos que vieram aqui para ouvir de Deus, para adorá-lo, que nós possamos colocar a nossa mente nesse momento inteiramente no céu. Existem anjos de Deus ao nosso redor aqui? Sim, com certeza. Cada um de nós temos um anjo? Sim? Então, quantos anjos tem aqui? Quantas pessoas mais ou menos tem aqui, pastor? Não sei, eu sou muito ruim de... Mas é muita gente, né? Mais de 1000 pessoas. Tem mais de 1000 anjos aqui? Ou tem 1000 anjos aqui? É claro que sim, irmãos. Então a Bíblia não é verdadeira. Se eu creio que Deus existe, que Ele é o meu Criador, e Ele dá, quando a pessoa nasce, cada um anjo. Existe anjo de Deus aqui. E Deus nos dá na hora da necessidade. Se existe algum momento muito especial da nossa vida que nós oramos pedindo ajuda do céu, Deus manda mais anjos. E, irmãos, é tão maravilhoso que diz que Deus manda, se precisar, todos os anjos do céu a permitir que uma alma pereça. Não é maravilhoso isso? Então, irmãos, nossos anjos estão aqui, e talvez mais outros, e se precisar, Deus enche isso aqui de anjos, e a presença dele está aqui. Deus está aqui? É claro que sim. Então, diante da presença de Deus, nós temos que nos prostrar com nossa mente, com nossa alma, com muita solenidade. Porque o Deus do universo, o nosso Pai que nos ama, está aqui. O Filho é onipresente, Ele está aqui. O Espírito Santo, Cristo está aqui por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo representa Cristo. O Espírito Santo está aqui? Está, irmãos, e que Ele trabalhe no nosso coração bem forte para ouvirmos essa mensagem e praticarmos essa mensagem. Então, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos entender um pouquinho mais do que nós temos que fazer para a nossa salvação. Tem alguma coisa que a gente possa fazer pela nossa salvação? Será? Jesus não fez tudo já? Fez tudo. Se tivesse uma coisinha para nós fazermos, para comprar Deus nas obras, eu preciso fazer isso, aí eu não posso fazer isso, aí eu pequei, eu fiz isso, então eu não vou me salvar. É isso? Isso está errado, não é assim. Se fosse assim, eu ganharia a salvação com as minhas obras. É claro que as obras vêm em consequência de eu estar com Cristo, nós vamos ver isso agora. Mas eu tenho uma parte sim na salvação. E não é tentar fazer coisas certas ou erradas. Não é isso. Não é. O que nós queremos aprender nessa manhã, irmãos, compartilhar com vocês, é a maravilha na criação de Deus que Ele nos deu, a nossa individualidade, a nossa mente. E aí está o segredo, irmãos. Gravem isso. Procurem ficar na presença de Deus, do Espírito Santo e dos anjos nessa manhã e abrir a mente, porque a nossa mente já está tão
tão contaminada, tão cheia de coisas, de preocupações, de tanta coisa que é atingida a nossa mente, que dificilmente a gente consegue deixar ela parada um pouco para, como neste momento eu gostaria, eu peço aos irmãos que façam forças para a vossa mente estar conectada aqui com o sermão e com a mensagem e com o próprio Deus. Deus nos deu a grandiosidade, louvado seja Deus por isso, de uma coisa que é única minha e que ninguém pode mexer e ninguém pode tocar, nem o diabo, nem Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer. Deus não quer fazer essa parte. Deus não quer forçar a sua mente a pensar nele. A decisão. Deus criou o ser humano com poder de decisão, com poder de escolha. Deus criou o ser humano com a mente livre. Só por isso Jesus precisou morrer. Deus não criou o ser humano um robô. Deus criou o ser humano com a mente livre para pensar. E você pensa no que quer pensar. A nossa mente, quem manda sou eu. Quem governa os meus pensamentos sou eu. Se eu posso ser mandada pelo meu patrão, pelo meu esposo, pela minha esposa, sei lá por quê, pelo meu professor. Tem pessoas, infelizmente, que são controladas 100% involuntariamente por outras pessoas. Isso é muito triste, mas é real. Mas uma coisa ninguém pode mandar em você, no seu pensamento. E Deus que fez para ser assim. Você tem que pensar, você decide em que pensar, você decide em que acreditar, você decide o que fazer. Irmãos, isso é tão sério e é tão relacionado à nossa salvação que Ellen White teve uma visão que eu quero passar. Eu estou aqui procurando meu celular, que eu estou preocupada em falar muito. E eu trouxe o celular para isso, mas não estou nem conseguindo abrir ele para ver a hora. Estou preocupada para não falar demais, porque às vezes a gente fala demais, né? Mas assim, ó, Ellen White teve uma visão. Não sei quantos conhecem. Está no livro, vejam lá depois, Testemunhos Seletos, capítulo, Testemunhos Seletos, o volume 1, o capítulo 21. O anjo e as balanças. O anjo e as balanças. E a balança. Ela viu. Deixa eu resolver. Ela viu. Ela teve uma visão de que um anjo tinha uma balança na mão. Todo mundo sabe que é balança, né? É assim mesmo que fala. A balança que aparece que aparece aqui na visão e que eu conheço, e eu acho que todo mundo deve conhecer, é aquela balança em 2 pratos. Isso? Balança tem 2 pratos. Sabe o que eu estou falando? Num prato a gente coloca o que a gente vai pesar, né? E no outro a gente coloca os pesos. Isso tem que equilibrar para entender o quanto está pesando. E aí, na visão de Ellen White, ela viu o anjo com a balança, pesando o quê? Os pensamentos. Tá lá, podem ler depois, Testemunhos Seletos. O anjo estava pesando os pensamentos. Pensamentos estavam sendo colocados na balança de uma pessoa. No momento a visão foi mostrada, tinha uma determinada pessoa, que o anjo foi pesar os pensamentos dessa pessoa. E ela disse que o prato dos pensamentos, das coisas deste mundo desceu rapidamente. Por quê? Porque os pensamentos daquela pessoa pensava muito mais nas coisas deste mundo, e o prato desceu rapidamente. E o prato
dos pensamentos das coisas do céu subiu rapidamente. E aí o anjo perguntou para ela: pode esse se salvar? Pode essa pessoa que só pensa muito mais nas coisas daqui da terra do que nas coisas do céu, pode essa pessoa ir para o céu? E ela respondeu: Senhor, tu sabes. Eu não sei, tu sabes. E sabe qual foi a resposta do anjo? Não, nunca. A pessoa que pensa mais nas coisas deste mundo, mais no eu, que vive o plano do inimigo de Deus, essa pessoa não vai para o céu. E é mais... Eu achei interessante, irmãos, porque a outra frase que fala aqui, depois do não, nunca, ele diz assim, ó, diga-lhes, olha a mensagem do anjo, para essa pessoa, para aqueles que pensam assim, diga-lhes que a esperança que agora possui é vã, e se não se arrependerem, não vão para o céu. Deu para entender, irmãos? A esperança que possuímos sobre Cristo, sobre a volta de Cristo, sobre Deus, a esperança da volta de Jesus será vã se os nossos pensamentos estiverem mais nas coisas deste mundo do que nas coisas de Deus. Por que isso? Vamos tentar entender um pouco isso? Vamos tentar entender? Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, coloque isso na nossa mente, para que possamos entender essa mensagem. Por que isso? Eu penso que pela experiência de cada um dos irmãos, quando você conecta com Deus, você pensa na pessoa de Deus, você pensa nas coisas do céu, você lembra que os anjos são reais, que Cristo é real, que Deus, o teu Pai que te criou, o Rei do Universo, é real, e você pensa nessas coisas, e você ouve hinos, e você ora, e você se ajoelha para orar, e você lê a Bíblia, as coisas desse mundo perdem a graça? Nunca aconteceu isso com você? As coisas perdem a graça, porque você enxerga um céu, você enxerga um poder deste Deus agindo em outros seres, em todo o universo. Você enxerga um Deus grandioso, você enxerga as promessas dele, você se enche de alegria e você canta louvores e os anjos cantam com você. Quando cantamos para Deus, os anjos cantam conosco, mesmo que a gente não ouça. E as coisas desse mundo começam a perder a graça. É claro que você tem que se preocupar com ter um trabalho, um estudo, aqueles que estudam, que têm condições de estudar. Não há pecado em que a pessoa se envolva com essas coisas. Há pecado se a pessoa se envolve mais com isso e não há tempo para comunhão com Deus. Não há tempo para estar com Deus. E quando esses pensamentos, nós precisamos, irmãos, ter um controle desses pensamentos. A mente pura, como diz a Bíblia, só pensai naquilo que é puro, naquilo que é bom, não vem por acaso. Nós precisamos nos esforçar para isso. Eu vou só mencionar, para a gente ganhar tempo, mas ali Efésios 2, se os irmãos quiserem acompanhar. Não, perdão, não é Efésios, é Filipenses 2,12. Filipenses 2,12, Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós temos uma parte na salvação
Nós devemos fazer algo na nossa salvação com temor e tremor. Então, o que é isso, irmãos? O que nós temos que fazer? Vamos abrir a Bíblia, ou nós vamos aqui olhar na Bíblia São João 15. E essa parte de São João 15 é todo o segredo para o que nós temos que fazer. Será que é fácil? Será que é difícil? Será que eu consigo fazer isso? Se Cristo é o Salvador, Ele fez tudo por mim. Então, qual que é a minha parte na salvação? Nós vemos em São João 15 aquela história da videira. O que eu tenho que fazer? Eu preciso manter os pensamentos nas coisas do céu, ter a companhia do Espírito Santo, ter a pessoa de Cristo como real na minha vida. Cristo é real para você? Ou Cristo só existe, Ele é meu Salvador, Ele ensinou muita coisa maravilhosa, ficar pensando no que Cristo falou, mas parece assim algo muito distante. Não, irmãos. Não, meu amigo, você que está aqui, que é visita. Cristo não é alguém que está muito longe. Cristo é o nosso amigo. Nós não podemos vê-lo ainda, por causa da condição do pecado em que vivemos. Mas Ele está ansioso para vir nos buscar, para a gente poder olhar para Ele. Nós vamos ver Cristo face a face. Nós vamos poder olhar nos olhos dele. Mas será que hoje nós não podemos viver essa experiência? O que é isso? Visualizar Cristo hoje. O que o Espírito Santo nos dá condições de nós visualizarmos Cristo, conversarmos com Ele, desenvolvermos um relacionamento muito forte com Ele. E é isso que ele fala aqui, ó. Na videira, ele fala que permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E ele fala no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, aqui, os frutos. Tá, então, às vezes a gente pensa assim, ó, para ir para o céu, eu preciso ter uma lista de coisas que eu não posso fazer, senão não vou. Ter outra lista de coisas que eu tenho que fazer, senão não vou. E daí a gente fica preocupado com essa lista. E nós mesmos nunca vamos conseguir fazer isso. Por quê? Porque quem faz o fruto não é a pessoa, mas ela tem que estar ligada à videira. Leiam isso depois em casa, irmãos, com bastante interesse. Orem, pede para Deus, porque isso aqui nós precisamos viver dia a dia. O fruto é a consequência de eu estar ligada em Cristo. E aí sim eu vou fazer coisas boas. Então, claro, se a gente vê que a pessoa é uma pessoa que se porta com o seu irmão, que vive o plano da criação, né, de três, de muitos, de pluralidade, que não vive para o eu, não é egoísta, essa pessoa tem Cristo. Tá? A gente consegue entender isso ao redor das atitudes das pessoas? E aquilo que a irmã falou aqui, irmã, exatamente isso, eu gostei de ouvir. A irmã falando que nós devemos falar, sim, e Cristo falava, Cristo pregava, mas se não puder falar, né, irmã, é maravilhoso. Nós podemos falar nas nossas atitudes. E eu queria dizer uma coisa agora para vocês, que é muito importante nós entendermos isso. Nossa mente ligada a Cristo, ela terá um efeito muito forte que é sentido ao nosso redor. E o que a irmã falou, as luzes brilham naquele que está em relação íntima com Cristo. Mas é interessante porque a ciência, Ellen White falava, e é um dos pontos que eu tenho, e nós vamos falar essa semana aqui, sobre essa questão, né? Por que a gente fala em Ellen White, porque cremos ou não cremos, mas a importância que ela tem, mas cremos que Deus deu a ela o dom profético,
Mas uma das coisas que me ajuda a crer nisso é que Ellen White, na sua época, há 100 e poucos anos atrás, ela falava de algo que há poucos anos os cientistas na área de neurologia descobriram que as ondas cerebrais são elétricas. Isso foi descoberto há pouco tempo. Como que Ellen White sabia? Com terceira série primária, que ela nem conseguiu estudar. Como que ela sabia disso? Deus dava a ela as visões. E Ellen White dizia naquela época que a nossa mente tem o que ela chama de aura. E hoje em dia falam muito por aí nesse mundo místico, né? Da aura, mas a aura é real. Ela é real tanto para o bem quanto para o mal, mas ela é real. O quê? O que é a aura? As correntes elétricas do nosso cérebro, que Deus havia mostrado para Ellen White naquela época, elas são reais, são comprovadas pela ciência. E é impressionante, irmãos, porque quando eu estou, o que eu sinto, o que meu coração sente, o meu emocional naquele momento, a minha mente, as correntes elétricas passam isso para alguns metros ao redor de mim. Então, mesmo com a boca fechada, eu não sei se vocês conhecem aquele hino que eu amo cantar, mesmo sem palavras, que eu fale do teu amor. Conhece? Eu vou ver se eu consigo alguns hinos. Eu vou trazer esse hino essa semana para a gente aprender, se vocês não conhecem. Que fala: faze-me com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Conhece? Então, mesmo sem palavras, quietinho ali, ó, você consegue falar do amor de Deus. Tá? Vamos cantar essa semana. Quem sabe até agora, no final, providencia para mim, se é possível, porque eu acabei não escolhendo os hinos. Não sei, o coral vai cantar? Não sei. Qual vai ser o hino final? Ou não tem hino final? Tem, né? Então, quem sabe até podemos cantar este hino. Nós podemos sem falar nada, mas não quer dizer que nós não devemos falar. Deus nos dá o dom também, né, de ensinarmos. Isso, Deus, a comissão de Cristo é ir ensinar. Nós precisamos ensinar, mas se você não consegue falar, você já prega, só na sua maneira de viver e na sua vida, no que você pensa. Agora, se você tem pensamentos ruins, se você tem pensamentos tristes, se você está ruim com a vida, se você está amargurado, você passa isso também nessa corrente elétrica? Claro. Então, a pessoa que está ao nosso redor, se a gente está em algum lugar assim, num ambiente que tem mais pessoas, a pessoa olha para você e sem entender, ela absorve o que você está sentindo, de bom ou de ruim. Isso é real. Mas os cientistas chegaram mais longe ainda, irmãos. Eu não tenho aqui a fonte para passar, mas hoje em dia a gente tem o Google, né? Com certeza, se pesquisar, vão achar. Não faz muito, alguns meses atrás, os cientistas descobriram que essa corrente elétrica, ela não só atua ao nosso redor, como ela tem essa aura, ela tem um alcance maior. Eles pegaram uma célula do cérebro de uma pessoa e levaram a uma certa distância. Uma certa distância, eu não lembro agora, mas é grandinha, quilômetros. Desculpa, irmãos, eu não gosto de trazer informação que eu não possa, mas é só procurar. Ou eu procuro trazer hoje à tarde ou amanhã essa informação de quantos quilômetros, mas é bastante. Foi colocada essa lâmina com essa célula e as pessoas, e a pessoa de quem foi tirada, ela estava bem longe e ela começou a ser incentivada a ter respostas e reações para algumas atitudes, alguns experimentos com a mente dela.
E a célula lá longe respondia a mesma coisa. Claro que são estudos científicos profundos, né? Mas assim, essa aura é real e nós temos o privilégio de pensarmos no que queremos. Agora o ser humano fica triste, fica chateado, fica magoado. É claro, nós vivemos num mundo de pecado e o próprio Jesus chorou, se emocionou. Então o nosso emocional, mais do que nunca, está abalado. Mais do que nunca o ser humano precisa de psicólogos, né? Eu não estou falando dessa forma porque não precisa, até de repente realmente precisamos, mas Deus espera que nós trabalhemos com nossa mente. De que forma? São João 15. Todo o segredo está em São João 15. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, fale isso durante o dia. Orem o Pai Nosso e olha que coisa é o Pai Nosso. Nós aprendemos ontem da pluralidade. Como que oramos o Pai Nosso? Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso. Todas as bênçãos que nós pedimos, livra-nos. O Pai Nosso é no plural. Então, se eu estiver ligada com Deus, o interesse pelo meu irmão, o nosso, vai ser real. Nós vamos conseguir viver o plano de Deus para a nossa vida, que Ele nos criou para sermos pluralidade, para não sermos o egoísmo de vivermos para o eu. Então nós podemos trabalhar com a nossa mente de que forma? Ligados a Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Então não fique chateado, magoado, mas hoje eu estou... Se ajoelhe, ore, ou se não puder ajoelhar aonde quer que ande, é aí que está a grandiosidade de Deus nos dar essa mente. Eu posso falar com Cristo em qualquer lugar que eu estiver, até no peixe, né? No ventre de uma baleia. Eu posso falar com Cristo onde quer que eu esteja. Então, aí está a maravilha do que Deus espera de nós. A nossa parte na salvação. Manter a nossa mente ligada com Ele. Esse é o segredo. E eu queria, irmãos, que nessa manhã, quando está o sol quente, né, nós vamos encerrar a nossa mensagem com um verso da Bíblia, Apocalipse, mas nós vamos encerrar essa mensagem que os irmãos levem isso bem forte como um desafio e uma necessidade de viver isso para a eternidade, para que nós possamos ver a face do nosso Jesus, para que nós possamos estar preparados quando Ele voltar. Então é Apocalipse 21, o verso 7, diz: o vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será filho. Ele criou a todos. Todo ser humano da face da terra foi criado por Deus. Ele é o Criador. Mas para ser pai é só daquele que aceitá-lo como pai. Então, irmãos, nós precisamos de manter o plano de Deus para a nossa vida nessa união com Cristo. E aqui fala em Apocalipse o vencedor. Será que vai ser fácil nós vivermos isso? A nossa parte na salvação, desenvolvei a vossa salvação, Paulo disse, com temor e tremor. Isso é fácil? Desenvolver a salvação com tremor e temor. Levem isso a sério, Paulo está dizendo. A vossa salvação é algo que deve ser levado a sério. Não é brincadeira, não. Ou você quer viver neste mundo e morrer e acabou?
Você não quer uma vida eterna? Você não quer abraçar esse Jesus que morreu por você? Para que isso aconteça, para que eu seja um vencedor, eu preciso estar com a minha mente ligada com Ele hoje, agora. Isso tem que ser real para mim, como é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Um ser que me ama tanto a ponto de ter morrido por mim. Então isso é real. Se isso é real, eu tenho tudo. Eu posso ser a pessoa mais feliz da face da terra. E mais ainda, Ele vai voltar, Ele vai vir aqui para me buscar, para me levar, para morar com Ele, para a eternidade, para nunca mais ter morte, nunca mais ter sofrimento. E irmãos, se cremos nisso, nós somos felizes, muito felizes. Possamos sair nessa manhã com isso em nossa mente. A nossa salvação está em nossa mão. Cristo já fez tudo o que podia. Mas Jesus não vai orar por você. Jesus não vai ler a Bíblia por você. Jesus não vai ouvir hinos que o louvem. Jesus não vai fazer essa parte espiritual, porque Deus deixou na nossa mão o poder de decidir em que pensar, o que aceitar, em que acreditar. Então que possamos levar isso, irmãos, como uma mensagem de alegria. Porque se a nossa salvação depende de nós, você vai querer ser salvo ou não? Hã? Você quer? O que eu mais quero é abraçar Jesus, é estar com Ele. Então, se eu quero, eu tenho que me esforçar. E o meu esforço não é para fazer ou não fazer, o que é certo ou o que é errado. Porque isso é um fruto do Espírito Santo. O meu esforço é viver unido a Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.